No silêncio gelado dos Alpes, um segredo permaneceu oculto por mais de 5.000 anos. Em setembro de 1991, dois caminhantes tropeçaram em um corpo preservado no gelo, sem imaginar que haviam despertado um fantasma pré-histórico. Não era apenas a múmia. Ao lado dela estavam roupas, ferramentas e pistas sobre um passado que a ciência ainda nem sabia questionar. Uma descoberta única no mundo. Um homem cujos ossos, sangue e pertences guardavam respostas para segredos da humanidade. Seu nome ficaria conhecido como Ötzi, o Homem do Gelo. Décadas depois, o sequenciamento de seu DNA revelaria algo tão surpreendente que chocaria a comunidade científica. O que começou como uma simples caminhada nas montanhas tornou-se uma das descobertas arqueológicas mais extraordinárias da era moderna. Erika e Helmut Simon, um casal experiente de caminhantes, avançavam cuidadosamente por uma passagem remota e acidentada nos Alpes Utais, bem na fronteira entre Áustria e Itália. O ar rarefeito dificultava a respiração e o terreno rochoso exigia atenção redobrada. O sol de fim de verão aquecia suavemente a geleira, fazendo com que algumas partes do gelo começassem a derreter. Foi nesse cenário que algo completamente inesperado surgiu, meio oculto e imóvel, dentro do gelo. Era aí a forma clara de um corpo humano, parcialmente exposto no degelo. Inicialmente, os Simons pensaram tratar-se de um alpinista desaparecido recentemente, mas, à medida que se aproximavam, os detalhes os fizeram repensar. Ao invés de roupas sintéticas modernas, o homem estava vestido com sapatos de couro grosso recheados com grama, uma forma primitiva, mas eficiente de isolamento contra o frio. Nas mãos, ele segurava um machado de cobre cuja pátina verde indicava uma antiguidade impressionante, muito além do que equipamentos modernos poderiam ter. O mais surpreendente era o estado do corpo. Não era apenas um esqueleto ou um monte de ossos dispersos. A carne, apesar de seca e escurecida, estava quase intacta, preservada pelo gelo e pelo frio intenso. Era um verdadeiro relicário congelado no tempo. O impacto da descoberta foi imediato. As autoridades foram acionadas, helicópteros chegaram e especialistas se apressaram para o do local. O que parecia ser apenas um resgate comum transformou-se em uma investigação arqueológica de grande escala. A datação por carbono confirmou o que ninguém imaginava. Aquele homem havia ficado congelado por mais de 5.000 anos. Ele pertencia à Idade do Cobre, uma época misteriosa situada por volta de 3.300 anos antes de Cristo. Deram-lhe o nome de Ötzi, em homenagem ao vale onde fora encontrado, um nome que logo se tornaria sinônimo de descobertas arqueológicas e segredos antigos. Mas Ötzi não era apenas um corpo mumificado, ele representava uma janela viva para uma era longínqua, um registro precioso da vida humana em tempos pré-históricos. Sua morte, no entanto, não foi pacífica. As marcas em seu corpo indicavam que ele havia sofrido uma morte violenta. Apesar de ter aproximadamente 45 anos, considerado velho para a época, Ötzi parecia ter sido um homem forte, resistente e ativo. Com cerca de 1,60 m de altura e pesando pouco mais de 50 quilos, seus ossos mostravam sinais claros de um estilo de vida rude e exigente, moldado por anos de sobrevivência nas montanhas. Um dos achados mais impressionantes foram as 61 tatuagens espalhadas por sua pele, localizadas perto de articulações doloridas. Cientistas hoje acreditam que essas marcas serviam para fins terapêuticos, uma forma primitiva de acupuntura ou tratamento da dor. Suas roupas também revelavam muito sobre sua existência. Perneiras feitas de pele de cabra protegiam suas pernas do frio cortante e do terreno áspero. Um gorro de pele cobria sua cabeça e uma capa trançada de palha aumentava sua proteção contra as baixas temperaturas. Cada peça era feita à mão, com precisão e função, não apenas para a sobrevivência, mas também como um reflexo do conhecimento disponível na época. Além disso, Ötzi carregava um arco longo em formato de U, uma faca de sílex com cabo trabalhado e um machado de cobre, um objeto sofisticado e raro que indicava um avanço tecnológico importante para aquele tempo. O machado não era só uma ferramenta, mas uma arma valiosa, evidenciando que ele tinha certo status. A morte violenta, porém, se mostrou o aspecto mais perturbador. Ferimentos recentes indicavam que Ötzi sofreu um ataque brutal. Um corte profundo na mão esquerda indicava que ele tentou se defender, e fraturas nas costelas apontavam para uma luta sangrenta. Sangue de outras 4 pessoas foi encontrado entre seus pertences, o que sugeria que ele não estava sozinho nos momentos finais. Uma ponta de flecha de bronze estava cravada em seu ombro esquerdo, rompendo uma artéria vital, ferimento este que causou sua morte. Ötzi foi vítima de um assassinato nas alturas, abandonado para morrer no silêncio das montanhas. Quem o atacou? Por que motivo? Era alvo de uma rivalidade tribal? A verdade permanece um mistério, mas essa cena congelada no tempo nos lembra que violência, medo e conflitos humanos são tão antigos
quanto a própria civilização. Nos anos que se seguiram à descoberta, os cientistas mergulharam fundo nos segredos contidos naquele corpo congelado. Analisaram desde o conteúdo do estômago até os menores parasitas alojados em seu intestino. Descobriram que sua última refeição foi composta de carne seca de cordeiro, trigo sarraceno e gordura animal, um vislumbre raro da dieta de um homem da Idade do Cobre que habitava o frio alpino. Encontraram também cinzas nos pulmões, sugerindo que ele esteve perto de uma fogueira pouco antes de morrer, talvez para se aquecer ou preparar sua comida. Parasitas como tricurídeos indicavam as condições precárias de higiene e saúde daquela época. Mas foi o sequenciamento do DNA que incendiou o mundo científico. Em 2012, depois de muita luta para extrair material genético daquela múmia, pesquisadores revelaram um mapa genético preliminar. O estudo sugeria que Utsi tinha pele clara, olhos castanhos e uma ancestralidade ligada a povos estepários, supostamente vindos da Ásia, que migraram para a Europa muito depois do período em que ele viveu. Essa descoberta parecia atrasar em centenas de anos o calendário das migrações indo-europeias. No entanto, essa narrativa revolucionária começou a ruir com o avanço das tecnologias. Novas técnicas de sequenciamento em 2023, aplicadas a fragmentos de osso mais resistentes à contaminação, revelaram que o DNA original havia sido, na verdade, contaminado por material genético moderno. O verdadeiro genoma de Utsi mostrou que sua ancestralidade era muito mais antiga e complexa, alinhada principalmente com os primeiros agricultores neolíticos da Anatólia, na atual Turquia. Mais de 92% de seu DNA vinha dessa população que levou a agricultura para uma Europa, mudando radicalmente o modo de vida dos povos locais. Curiosamente, apenas uma pequena parte, cerca de 8%, correspondia a populações de caçadores-coletores europeus locais. Isso indicava que Utsi não era ancestral direto dos europeus modernos, mas sim um representante de uma linhagem quase extinta, isolada por milênios. Ainda mais surpreendente foi a descoberta de que seus parentes genéticos mais próximos não viviam nas regiões alpinas, mas na ilha da Sardenha, onde a população preservou muitos dos genes antigos graças ao isolamento geográfico. Além disso, novas reconstruções faciais revelaram que Utsi não tinha a pele clara e os olhos azuis que se imaginava, mas pele escura, olhos castanhos e sinais de calvície, uma imagem que desafiava as ideias preconcebidas sobre os povos da Europa pré-histórica. Esse choque forçou a comunidade científica a reavaliar tudo o que sabia sobre migrações, miscigenação e aparência dos primeiros europeus, quebrando velhas narrativas eurocêntricas e ampliando a compreensão da diversidade humana antiga. Por fim, o corpo de Utsi revelou que as doenças modernas não são exclusivas dos tempos atuais. Ele sofria de artrite, aterosclerose, diabetes tipo 2, intolerância à lactose e até da doença de Lyme, uma das mais antigas evidências dessa infecção. As condições de vida eram duras, a saúde frágil e o sofrimento constante. A luta diária pela sobrevivência era marcada pela dor e pela vulnerabilidade, revelando um passado muito mais brutal do que se imagina. Utsi pertencia a uma comunidade isolada nos Alpes, uma ilha genética protegida das grandes migrações que remodelaram o continente. Essa pequena população preservou sua identidade, mas também acumulou vulnerabilidades genéticas mostrando os perigos do isolamento. Sua linhagem não sobreviveu aos séculos seguintes e sua história só foi revelada graças ao gelo que o manteve congelado, como um relicário das complexidades da evolução humana. A história de Utsi, o Homem do Gelo, não é apenas um relato sobre um homem que viveu e morreu há milênios, mas um convite para repensar nossas origens, nossa saúde e nossa conexão profunda com o passado. Passado que é, ao mesmo tempo, distante e assustadoramente próximo. No final, a ilha genética de Utsi foi engolida pela maré da história, levando consigo um capítulo único da humanidade que desapareceu silenciosamente. As últimas horas daquele homem, ou daquela história, foram marcadas por confusão, dor e uma luta desesperada. Um drama silencioso que aconteceu no alto das montanhas alpinas, escondido sob camadas de gelo por mais de 5.000 anos. As marcas em seu corpo contam uma história nada comum ou pacífica. Nos dias antes da sua morte, ele provavelmente percorreu terrenos montanhosos e ásperos, andando quilômetros por paisagens duras e implacáveis. Seus passos eram firmes, porém cheios de tensão, como alguém que foge ou está sendo caçado. Os restos de suas últimas refeições indicam que ele se alimentou bem pouco antes de morrer, talvez se preparando para uma longa jornada ou recuperando forças. Entre seus pertences estavam armas bem cuidadas e até recém-reparadas, levadas consigo como forma de defesa ou sobrevivência. Mas, mesmo com tanta precaução, ele não estava sozinho. Alguém o vigiava, o caçava ou talvez até o traiu. O ferimento fatal foi cruel e certeiro. Uma flecha disparada por trás que atingiu seu ombro esquerdo. A ponta da flecha ficou cravada profundamente no músculo
enquanto a haste foi removida de propósito, deixando um sinal claro de um ataque planejado.